Peraí, deixa o Igor entrar e eu já começo explicando, então, a tarefa de hoje. Igor, entrando. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês lá na tarefa 4, que é a página 31. Olá, Igor, buenos dias. Página 31, querido, da apostila, tarefa 4. Primeiro exercício, gente, é super simples, tá? Vocês vão observar as imagens, né? Elas foram imagens tiradas de cartões postais, tá bom? E aí, vocês vão escolher aí, né? Olá, Bruna. Buenos dias, Chica. Página 34, Bruna. Atividade de casa, tarefa 4, tá? Então, observe as seguintes imagens, né? Os cartões postais de diversos lugares do mundo hispânico. Então, nós temos do México, do Peru, do Chile, da Guatemala. Qual você achou mais atrativo e por quê? Para você dar a sua opinião. Então, no México, a gente tem aqui algumas pirâmides lá em Teotihuacan. No Peru, nós temos as montanhas de 7 cores, são lindas, eu achei essa maravilhosa. No Chile, nós temos Los Moais, que são pedras enormes, com imagens de pessoas, né? Como se fossem pessoas. Tem o corpo, tem a cabeça. Essas pedras, pessoal, foram levadas até esse lugar e ninguém sabe como, porque elas pesam assim demais. E elas surgiram do nada, né? Apareceram aí, tá bom? E por último, nós temos Guatemala. Vocês podem ver a cidade, né? Bem colorida. E no fundo a montanha, mostrando... Desculpa atrapalhar, mas a Júlia pediu para avisar que o dela caiu e não volta mais. Tá bom, querida, obrigada, viu? A Bruno tá olhando o celular. Brigadão. Eu também, hoje de manhã, as 2 primeiras aulas, eu estava sem internet. Tive que dar pelo WhatsApp. Igual a gente fez no início, lembra? Nossa, um transtorno. Essa chuva deixou todo mundo sem internet, né? Ficou bem complicado. Então, amores, vocês vão escolher uma das 4 imagens, tá bom? Aquela imagem que mais chamou a atenção de vocês. E abaixo vocês vão escrever a opinião pessoal. Pode escolher a 2, pode. A que você quiser. Pode escolher 2, se quiser. Você pode colocar, por exemplo, a do México e a do Peru. A do México me chamou a atenção por esse motivo e a do Peru por esse. Também pode, se tiver espaço, tá bom? A opinião de vocês pode pôr em português mesmo, tá? Na página seguinte, o exercício 2, eu tinha pedido para vocês fazerem em forma de trabalho, lembra? Eu dei uma olhadinha nos trabalhos de vocês, não de todos, só entrei rapidinho lá. E eu percebi que alguns fizeram praticamente o que eu pedi. Pegaram o refrão de uma música, colocaram na sua língua original, né, em espanhol ou inglês, e fizeram a tradução lá do refrão para o português, para o espanhol e tudo mais. E aí eu pedi para vocês, depois que fizessem isso, falassem a respeito da música. Só que eu pedi para vocês fazerem essa parte em espanhol, e nem todo mundo fez. Como a data de entrega é hoje, então dá tempo tranquilo. Quem não fez a parte da opinião pessoal... Oi, Giuseppe, buenos dias, querido. Quem não fez essa parte da opinião pessoal em espanhol, dá tempo de enviar ainda, tá bom? Eu vou esperar até meia-noite. Até meia-noite ainda é data de dia 17, beleza? Então, só quem não fez, tá? Aí, por favor, melhorar essa parte para poder a nota de vocês também ficar, ó, perfeita. Giuseppe, amor, então estava explicando para o pessoal sobre o trabalho, né? Que ficou faltando, então, aí, acredito que nem todo mundo lembrou, né? Essa parte, e nós estamos na página 31, tá bom? Da apostila. Lá você tem 4 imagens. Você vai escolher uma imagem que te chamou mais atenção e abaixo você vai escrever a sua opinião pessoal sobre essa imagem. Então, você tem 4 imagens maravilhosas de 4 países diferentes. Vai, diminui esse volume. E aí, amor, você vai escolher uma e vai escrever sua opinião pessoal sobre ela. Pode ser em português, tá bom? Não tem problema. Quem quiser em espanhol,
melhor ainda que já treina, né? Aí na página 32 eu estava falando para vocês que o primeiro exercício aqui, o exercício 2, foi sobre o trabalho. E o exercício 3, pessoal, nós não vamos fazer, tá bom? É para fazer uma pesquisa virtual sobre um dos museus que foi citado lá no início da unidade 4. Vocês têm uma tabelinha, né? E descrever o que você viu nesse museu, né? Quais foram as imagens. Então, é mais uma visita ao museu virtualmente. Então, quem fez isso e quiser colocar, achar interessante, pode fazer e me mandar pelo Classroom. Mas essa atividade 3 aqui, a Pro não vai cobrar de vocês, tá bom? Então, da unidade 4, da aula 4, era isso. E aí, a gente vai para 5. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí o exercício 4 que eu pedi sobre as imagens. E nós já vamos dar início, então, na aula 5, que fica na página 14, tá bom? Então, o exercício da aula 4 era aquele de imagens, é super simples. Quem ainda não terminou de escrever, pode depois finalizar, né? É bem tranquilo. Agora, a gente vai lá para a página 14, aula 5. O tema da aula 5 é regionalismo, ou seja, palavras que são diferentes, né, para o mesmo objeto, mas que são diferentes dependendo da região, dependendo do país, né? Então, nós já estudamos a respeito disso, nós sabemos, inclusive no Brasil, nós temos várias palavras que mudam de acordo com o estado. Nós até já conversamos sobre esse assunto, né? Então, nós temos aqui, ó, Norte América e Sul América. Vocês têm imagem aí de pessoas típicas da América do Norte e pessoas típicas da América do Sul, né? Com vestimentas, as suas feições, as suas características físicas, representando aí os dois lugares que são bem diferentes, né? Culturalmente, de tradições, de palavras e etc. Aí nós temos aqui do lado. Já é do teu conhecimento que os regionalismos são palavras ou expressões que nascem em determinadas sociedades, regiões de um país, que com o tempo foram adaptadas a alguns dicionários como sinônimos daquelas palavras que de uso geral, né, do idioma espanhol, neste caso. Cada país cria de acordo com a sua necessidade, seja ela social ou cultural, né, o conjunto das várias palavras que significam a mesma coisa, determina o título, então elas se chamam variantes linguísticas do idioma. Então, dependendo do país, então o mesmo objeto, a mesma situação, tem uma palavra diferente de outro país. Isso vai da sua sociedade, da sua cultura, das suas tradições, como eu havia falado para vocês, né? Apesar de ser a mesma língua espanhola, ela existe aí, ela está viva e ela sofre modificações. Aí nós temos aqui embaixo um quadro no qual vocês têm 3 países: Espanha, Argentina e Chile. E em cada país nós vamos ver então o nome de algumas frutas, né, de algumas coisas relacionadas à alimentação que tem nomes diferentes de acordo com o país, tá bom? Então, papaya, que é o nosso mamão papaya, na Espanha, papaya, na Argentina ele pode também ter esse nome, o mamão, e no Chile, papaya. Se eu não me engano, em inglês também é assim, né? É a mesma palavra, então só a pronúncia que muda. Bruna, que me corrija, por favor, se estiver errada. Sua mãe dá aula de inglês, então deve saber melhor que eu. Mas a fruta papaya, a escrita costuma ser igual, né? Só que a pronúncia é um pouco diferente de um lugar para o outro, tá bom? Depois, frutilhas, que é o nosso morango, gente. Se vocês pegarem uma bala de morango, vocês vão ver escrito lá frutilhas ou frescas, tá? Shampoo, por exemplo, às vezes a gente compra shampoo com aroma de morango, ou um hidratante. Vocês podem olhar atrás que vai estar escrito uma dessas duas palavras. Frutilhas, que é a mais comum, tá? Ou frescas, que é o nosso morango. Então, frutilhas tanto na Espanha quanto no Chile, né? É a mesma palavra. E na Argentina,
frescas, tá? Plátano, nós já estudamos a respeito que é a nossa banana, né? Então, plátano, tanto na Espanha quanto no Chile é a mesma palavra, e na Argentina, banana. Em inglês também, banana, se eu não me engano, é igual à escrita, só a pronúncia aqui é diferente tanto do português quanto do espanhol, né? A quarta fruta, nós temos fruta de la pasión, ou o nosso mais famoso maracujá, né? Que aqui fica mais fácil de vocês entenderem, que é o maracujá. Então, mais uma vez, Espanha e Chile possuem o mesmo nome, sendo que na Espanha vocês podem encontrar também como fruta de la pasión. Ou marchita, na Argentina. Vocês viram que a Argentina é sempre o diferente, né? É sempre o do contra. Aí, o número 5, gente, o nosso abacaxi. Pinha, mais uma vez, né? Na Espanha e no Chile. E ananá na Argentina, tá bom? Batata, todo mundo já conhece, né? A nossa batata, que aqui vai ficar na Espanha patata e na Argentina e no Chile papa. Sendo que na Espanha eles também usam papas, tá? Mas aí eles põem normalmente no plural, las papas fritas, ok? Judías, porotos, frijoles. Isso é o nosso feijão. Então, o feijão que a gente come aí no nosso dia a dia, né? Esse mais comum é judías, na Espanha. Já na Argentina e no Chile, vocês podem achar por porotos ou frijoles lá no Chile, tá bom? Talharines, fideus, espaguete, fideus, talharines, fideus. Tá fácil esse, né? É o nosso macarrão, espaguete. Então, ele tem o nome de talharines, tanto aqui na Espanha quanto no Chile, e fideus também, né? E na Argentina a gente pode encontrar por espaguete ou fideus. Vini, nós estamos na tabelinha da página 14. Eu estou explicando cada uma dessas palavrinhas aí em espanhol, tá bom? Estou na número 8, que é o nosso macarrão espaguete, que a gente adora fazer aí no domingo, por exemplo, porque é um prato que é rápido de se fazer e muito gostoso, né? Então, todas essas palavras que vocês viram estão relacionadas à alimentação. Nós vimos várias frutas, vimos as batatas, os feijões, e agora nós estamos aqui no macarrão. E os dois últimos, gente, são carnes, tá? Terneira. Tudo bem, querido, não tem problema. Pode ficar tranquilo, tá? Terneira, carne de res ou carne. Então, aqui, terneira é a carne que a gente come, que é essa mais comum no nosso dia a dia, a carne de boi, tá? Cerdo, carne de cerdo ou chancho, que é a carne de porco. Então, nós temos duas carnes aqui, a carne de boi e a carne de porco, tá? Vocês têm aqui uma lista boa, né, de palavras que mudam de acordo com o país ou não, como nós vimos, normalmente a Espanha e o Chile costumam ter as mesmas palavras. A Argentina que de vez em quando muda aí a palavrinha lá no país deles, ok? Amores, página 14, beleza, tranquilo para vocês? Então, a gente vai para a página 15, continuando lá, então, né? A hora você perguntará, como se entendem os turistas desses 3 países ao estar em um supermercado fora da sua região? Pois com imagens ou com intérprete, talvez, mas sempre é melhor conhecer um pouco de alguns. Então, como será, por exemplo, que uma pessoa lá da Argentina, que normalmente as palavras são mais diferentes, se ela for para a Espanha ou para o Chile, como que ela vai saber, né, o que ela está comprando? Claro que no supermercado nós temos as imagens, nós temos o produto, fica mais fácil. Mas se você vai, por exemplo, a um restaurante, tem só as palavras lá, né, do que você pode pedir. Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Então é sempre bom dar uma estudadinha, mesmo sendo o mesmo idioma, antes de visitar esse país para não passar nenhum perrengue, né?
mas também tem lá o garçom que vai poder ajudar a explicar do que é feita aquela comida, né? Falar um pouquinho a respeito do ingrediente que você, no caso, né, nós ou o argentino não vai entender por causa que a palavra é diferente, ok? Aí nós temos aqui, então, o primeiro diálogo, que é uma argentina em supermercado de Espanha. Foi exatamente o que eu falei. Já pensou um argentino lá na Espanha, no Chile? Então, vamos ver como que ela se virou, né? Nesse primeiro diálogo aqui, tá bom? Tá lá escrito assim, turista e o vendedor. Então, nós temos a pessoa, né? Que foi lá no supermercado da Espanha, e o vendedor que eles estão tentando aí se entender. Bueno, aquí tengo mi lista de los ingredientes que necesito comprar. Ojalá encuentre todo. Disculpe, ¿necesita ayuda? Ah, sí, por favor. Estoy buscando la sección de frutas para comprar parchitas. Las frutas están en la división 3 a la derecha, pero esa fruta no existe aquí. No puede ser, si es una fruta tan común. Lo siento. ¿Algo más? Sí, mire. Necesito porotos, carne de res, tomates frescos para hacer tuco. ¿Cómo? Tenemos tomates muy frescos, pero los otros productos no creo que los encuentre aquí, señora. ¿Pero qué tipo de supermercado es este que tiene 6 estrellas? ¿Me acepta una sugerencia? Pues claro, tenemos la sección de restaurante con platos listos al peso y a la carta. Creo que será mejor para usted. No, no es mejor porque tengo mis invitados y eso me va a salir muy caro. Pero si no hay otra solución, está bien, gracias. De nada, hasta luego. Então, a senhora foi lá no mercado comprar alguns produtos porque ela convidou algumas pessoas para comerem com ela. Só que praticamente tudo que ela perguntava, o cara falava, não, isso aqui não existe, não tem. Porque ele não conhecia, né, no idioma dele, o que significava aquela palavra. Então, não custava nada levar a pessoa até a seção lá de frutas e falar, não, eu acredito que exista, só que é um outro nome. Para a pessoa poder se situar lá e procurar o que ela precisa, porque provavelmente, né, iria encontrar. Igual ela perguntou lá por partitas, né? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui não tem na lista de vocês. Ela ia cozinhar, ela ia fazer uma comida com partitas, aí ela precisava das frutas, né, que é essa que ela estava procurando. O que mais que ela procurou? Porotos, carne de res e tomates frescos, porque ela iria fazer uma refeição para os amigos dela. E ela não encontrou nada, porque o cara lá do supermercado não conhecia nenhuma dessas palavras que são comuns na Argentina e não na Espanha, né, gente? Deixa eu só ver aqui, nós não temos partitas no nosso, na nossa apostila aqui. Deixa eu só ver que fruta é essa que eu não pesquisei antes. Partitas. É o mesmo que maracujá. Então, maracujá, para não prestar atenção, gente, desculpa, tá aqui na lista sim. Então, ela queria um maracujá, provavelmente para fazer, não sei, um suco ou um mousse de maracujá, né? E os outros ingredientes que são para fazer algo salgado, como porotos, que é o feijão, a carne de res, que é a carne de boi, e o tomate, né? Então, provavelmente ela ia fazer aí uma comidinha para os seus convidados, ok? Na página seguinte, na 16, nós temos um outro diálogo. Um turista chileno em um restaurante argentino. Então, vamos ver a confusão que deu dessa vez, né? Buenas tardes, aquí tiene la carta de platos. Buenas tardes, gracias. Quisiera una porción de carne de chancho asada con tallarines en su salsa.
¿No prefiere la carne a la parrilla? Pues es nuestra especialidad. Puede ser. Y para beber un jugo de piña, por favor. Mire, tengo naranja, parchita y ananá. ¿Cuál prefiere? Ninguna de las tres. Entonces tráigame una gaseosa. Está bien. Y de postre, ¿qué desea? Una ensalada de frutas, frutillas, plátano y papaya. Tenemos papaya con fresas. ¿Puede ser? Desculpe, como são as fresas? Então, amores, aqui o garçom, na hora do pedido, palavras que ele não conhecia, ele falava outra coisa que o cliente poderia pedir, né? Então, ele pediu aqui ó, uma porção de carne de porco, né? Com macarrão no seu molho. Aí ele falou, você não prefere a carne assada? Aí, ok, carne assada de porco, beleza. Depois, para beber, ele queria um suco de abacaxi. Mas aí o cara ofereceu o quê? Laranja, né? Maracujá e o abacaxi. Só que ele falou ananá. Então, os dois não sabiam que eles estavam falando da mesma fruta. Tá bom? Então, na verdade, o garçom aqui quis sair pela culatra, como dizem, né? Foi oferecendo outras coisas de palavras que ele não sabia o significado. E o cliente também não sabia, e aí os dois acabaram se conversando, mas não se comunicando, porque um não entendia o outro, mas também não perguntava, né? Não ficava, não, mas o que é isso? Não, eu quero isso. Pelo contrário, ele ia dando outras opções e o cliente foi aceitando, né? Falou, vai, eu tô com fome mesmo, vai isso daí, né? Então, aqui abaixo, vocês têm o exercício, tá bom? A Rebeca achou engraçado. Assim, já pensou? Você pede uma coisa e a pessoa vai te oferecendo outra, né? E por você acha que ficar com vergonha, ai, não vou ficar perguntando o que é, acaba aceitando e o garçom também ficou na dele, né? Então, amores, vocês vão fazer o seguinte, no diálogo 1 e no diálogo 2, né? Vocês vão explicar o que ocorre com esses dois diálogos. Com relação ao que os clientes procuravam. A primeira no supermercado e a segunda lá no restaurante. Não sabe o que é vergonha? Que bom! Então, você é uma pessoa que não vai passar apuro por aí, porque sempre vai perguntar, né? Tá certíssima. Então, aqui, ó, no diálogo 1, vocês vão colocar, então, por exemplo, né, que o vendedor, ele desconhece, né, as palavras que a pessoa lá, a mulher perguntou, que é partita, poroto, né, que ela pediu mais, acho que foram esses que ele não conhecia, né? Porque a carne res e os tomates, ele sabia, mas então vocês vão colocar aqui no diálogo 1, o vendedor desconhece, então, as palavras porotos, né? E partita. Já no diálogo 2, o garçom, ele não sabe o que é um chancho assado, ele desconhece. Ele também não sabe o que é a pinha e não sabe o que é, vocês viram que no final ele falou assim, ó, temos papaya com fresas, nós temos mamão com morango. Pode ser? Aí o turista, desculpe, como são os morangos? Tipo, o que é morango? Como é isso, né? Só nesse momento que ele perguntou. Então, no diálogo 2, os dois se conversam entre si, mas eles não se comunicam bem, porque um não conhece o vocabulário do país do outro e acaba ficando por isso mesmo, tá bom? E aí vocês podem colocar os exemplos das palavras que são desconhecidas. Entre aqui nós temos o argentino, né? E o chileno, tá bom? Esse, então, é o exercício dessa aula de hoje. O exercício 2 não precisa fazer, que é para você elaborar um diálogo, que esse daí seria mais pessoal, né? Se a gente tivesse uma sala de aula, por exemplo. Então, a gente vai fazer o exercício 1 e o 2. O exercício 1, diálogo 1 e 2. Responder aí com as palavrinhas de vocês, tá bom? Sobre essa conversa aí fora de sintonia entre o cliente e o vendedor e entre também aí a pessoa que foi ao restaurante e o garçom, beleza?
Queridos, é hoje essa aula. Na próxima aula que a gente tem dessa semana, aí nós fazemos a tarefa de 5-3. Quem caiu? Aqui em casa? Não, a Vavá e a Laura estão brincando de pega-pega. A Laura não chegou a cair, mas ela bateu o braço na cadeira. Aí eu só olhei para as duas, assim, né? Vocês viram meu olhar, né? Mas elas estão bem, graças a Deus. Então, queridos, por hoje é isso. Criança não para, né? Ainda mais que a Vavá está no tempo ocioso agora. Daqui a pouco a Pro vai chamar ela para aula. Aí ficam as duas brincando aqui. Por hoje é só, tá, amores? Na próxima aula, então, a gente faz a tarefa de casa 5 e aí a gente fica faltando só a aula 6 para finalizar a apostila, né? Beijinhos, queridos. Até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Hasta luego.